No programa de hoje, vamos conversar com a vereadora de Natal pelo PSD, ela que é presidente do PSD Mulher no estado do Rio Grande do Norte. Conosco vai falar a respeito de sua atuação parlamentar, né, entre os assuntos, falar sobre sua atuação na Comissão de Saúde e também sobre as atividades à frente da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Tutelares. Vereadora Camila Araújo, seja bem-vinda ao Espaço Cidadão. Obrigada, Robson, pela oportunidade de participar, de estar conhecendo mais de perto o Espaço Cidadão. Prazer tê-la conosco, vereadora. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que a vereadora fale um pouquinho, né, sobre quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas nessa comissão, né, que é a Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Tutelares. Primeiramente, eu quero cumprimentar quem está nos assistindo, a audiência, e a Frente de Apoio aos Conselhos Tutelares, ela visa acompanhar todo o processo de atendimento desses conselheiros à sociedade. E esse atendimento ele deve ser feito com absoluta prioridade à criança e ao adolescente. Mas para que ele garanta o direito de criança e adolescente, que está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele precisa ter as suas estruturas mínimas administrativas para poder exercer bem este papel e prestar com qualidade este serviço ao cidadão. E a maior dificuldade que essa frente encontra são os conselhos tutelares, o equipamento, numa situação bem difícil de equipamentos, até de material de expediente, que são cruciais para o atendimento dos conselheiros tutelares. Eu venho com este sentimento porque, na minha experiência profissional, fui conselheira tutelar aqui em Natal, na região oeste, durante 10 anos, e passei muito por essas dificuldades, a ponto do carro do conselho tutelar faltar freio, ou às vezes ele ter que pegar no tranco e eu ter que empurrar para o carro poder sair. É lamentável. Então, são lamentáveis, são situações precárias mesmo, e ali, no momento que eu chego aqui nesta casa, eu tinha que apresentar esta frente parlamentar, que ela dê apoio aos conselhos tutelares, mas também ao sistema de garantia de direito de criança e adolescente, porque é uma engrenagem. Eu preciso que o conselho funcione bem, para que ele possa cobrar, reivindicar que toda a rede de proteção à criança e adolescente também esteja de forma eficiente, né, para garantir esse direito. Sem e aí dúvida. O trabalho tem sido pautado em várias audiências públicas que conseguimos promover, visitas em loco, diálogo com os gestores do município, com o prefeito, com o secretário da assistência social, porque os conselhos são vinculados administrativamente à Centas e à Secretaria de Assistência Social, quem deve manter todos esses equipamentos administrativos para o bom funcionamento do órgão do Conselho Tutelar. Vereadora de Natal, Camila Araújo, né, do PSD. Eu gostaria de saber, né, pedir, na verdade, você compartilhasse para quem não conhece, quais são as principais atividades que são desenvolvidas pelos conselhos e pelos conselheiros tutelares, né, junto às crianças e adolescentes. Bem, o Conselho Tutelar, ele age aplicando medidas de proteção que estão bem preconizadas no Estatuto, no ECA, no artigo 101. E no artigo 98 vai dizer quando que essas medidas de proteção são aplicadas. Então, elas são aplicadas quando existe uma ameaça à violação de direito ou quando o direito dessa criança foi violado por parte dos pais ou responsáveis ou por parte do Estado. Um exemplo prático, quando é uma violação de direito em razão do Estado, quando há uma negativa de uma vaga escolar, é uma negativa de direito, isso é uma violação. Então, deve-se procurar o Conselho Tutelar para garantir aquela vaga escolar. Outra violação de direito, quando a criança ela é vítima de violência psicológica, física ou até mesmo sexual, por parte dos seus pais responsáveis ou por um terceiro. Também deve-se buscar a Delegacia da Criança e Adolescente, prestar um boletim de ocorrência e, em seguida, buscar o Conselho Tutelar, que é o órgão responsável por aplicar as medidas de proteção. E essa medida de proteção, ela
incorre sobre ela vários outros encaminhamentos. Um deles é requisitar os serviços socioassistenciais, que é o acompanhamento dos centros sociais do nosso município. No caso de um direito violado, aquela criança é acompanhada para o CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social, onde os direitos já foram realmente violados e há um rompimento de vínculo dessa criança com a família. E aí, por isso que a Frente Parlamentar também tem um apoio bem interessante aos CRAS e aos CREAS, porque a gente precisa que estes dois órgãos estejam funcionando de forma 100% para garantir esse serviço, que é o acompanhamento, são os relatórios técnicos com os pareceres, para que, então, a gente possa acionar, em terceiro lugar, o Poder Judiciário. Existe uma violação, essa violação passa a ser acompanhada, Conselho Tutelar e os centros de assistência social. Quando a gente vê vínculo está rompido, o ambiente para essa criança agora é um ambiente de risco de morte ou de violações mais graves, aí a gente tem que encaminhar ao Ministério Público notícias de fato envolvendo esses crimes, para que assim o Poder Judiciário, né, o Ministério Público oferte ao Poder Judiciário o pedido de acolhimento institucional, e aí o Poder Judiciário retira a criança ou adolescente do ambiente familiar, que já passou a ser um ambiente de risco. Então, é um trabalho realmente de formiguinha para garantir a proteção daquela criança ou daquele adolescente. Extremamente necessário, né? Diria um trabalho de formiguinha atômica, né? Porque não é um trabalho fácil. E eu deixo o meu abraço aqui, inclusive, a duas grandes figuras pelas quais eu tenho o maior respeito no estado do Rio Grande do Norte, que atuam nesta área, né? Um promotor, que é o doutor Manuel Onofre, e também o juiz, que é o doutor José Dantas de Paiva, né? Coordenador das varas de infância e juventude. São duas grandes criaturas humanas que têm uma atenção, um carinho, um trabalho muito especial nessa área de criança e adolescente. E eu gostaria de lhe fazer, ainda nessa área, né, mais duas perguntas, são curiosidades, né, mais objetivas, mais rápidas, que é o seguinte: nós sabemos que nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, com as pessoas, em boa parte, convivendo mais umas com as outras dentro de casa, as próprias famílias, isso aumentou muito o número de violência contra as mulheres, contra os idosos também. Eu lhe pergunto, isso também aconteceu em relação à criança e adolescente? Eu pergunto isso porque nós sabemos que, à medida que as pessoas vão se educando mais, vão se conscientizando mais, também denunciam mais. Mas a pandemia piorou, pelo menos para idosos e para as mulheres, em relação à violência de todos os tipos. Aconteceu também com crianças e adolescentes? Aconteceu sim, Robson. Tivemos notícias no número de percentuais que aumentou 60% dos casos de abuso sexual contra criança e adolescente. Essas crianças, esses adolescentes, eles estavam em um ambiente educacional, e às vezes aquela educação que passa o dia todo, ou se não isso, mas aquele período que ele estava na escola, né, ele estava sendo educado, ele estava recebendo a sua merenda, estava interagindo com outros coleguinhas, mas agora ele não passou um grande período sem aula, e esse período exposto aos riscos que acontece dentro da sua própria casa ou fora dela. Às vezes, vai na casa de um vizinho jogar um videogame, vai jogar um outro tipo de interatividade. Ou fica nas ruas porque muitas vezes os pais não têm condição de ter outra alternativa e precisam trabalhar, a criança fica, né? Ou o responsável, pais ou responsáveis, como também muitas vezes a falta de creche, né? Porque há décadas, né, a deficiência de creches no município de Natal é enorme, né? Beira por ano em torno de 30% a 35% dessa falta de creche. Isso, verdade. E é uma lacuna imensa que a política pública de educação deixa realmente na nossa cidade, que, na verdade, mesmo com as aulas ocorrendo antes da pandemia, essa situação de creche sempre foi um calo no sapato do gestor, da própria sociedade, dos conselheiros tutelares, porque existem o sistema de rodízio, e eu sou totalmente contra, mas eu sei que é necessário nesse momento para poder, enfim, acalmar a alta demanda. Mas é tão injusto, Robson, porque às vezes eu atendia mães que diziam assim: olha, conselheira, eu quero colocar meu filho na creche porque eu preciso trabalhar, mas a minha vizinha conseguiu e ela ia. E eu tinha que dizer para essa mãe: olha, apesar de não concordar, mas eu entendo que é um processo injusto, mas a garantia de estudar é da criança.
eu sei que a senhora precisa trabalhar, mas a lei diz que a garantia de estudar é da criança. E se é um sorteio, é apelar para a sorte. A gente não tem como. É lamentável Ofertamos, isso. é lamentável, ofertamos assim várias denúncias, representamos muito essa situação que é necessária e urgente no município de Natal, a construção de mais creches, mas sempre quando você vai ver a prefeitura está no limite prudencial, há um impacto financeiro, e as leis que não permitem, nesse momento de calamidade, de pandemia, né? Vereadora, Construção de mais creches. perfeito. E para finalizar essa questão ligada à criança e adolescente, uma última pergunta, né, para a gente falar também sobre a área de defesa do consumidor. Eu gostaria de saber o seguinte: os conselhos tutelares, né, e essa própria frente parlamentar que dá esse apoio, eles cuidariam ou entram também em questões como, por exemplo, a alienação parental, que é quando, por exemplo, um pai ou uma mãe ou um responsável, de certo modo, assedia aquela criança colocando um contra o outro, né? Acontece muitas vezes em casos de pais separados, né? Ou mães separadas, por aí vai. Mas isso muitas vezes acontece até quando os pais convivem na mesma casa, né? Existe algum tipo também de atuação de conselho tutelar nessa área? É muito comum casos como esse chegar no conselho tutelar quando há um processo de separação ou de divórcio. Parece que nas entrelinhas até existe uma orientação de quem está promovendo a defesa de algum dos cônjuges de procurar o conselho tutelar e fazer essa denúncia de que há uma possível alienação parental. O conselho tutelar, diante de uma denúncia como essa, é uma denúncia de crime, que precisa Sim. ser averiguado, precisa ser analisado. Então, o conselho tutelar notifica as partes, os pais, para entender todo este contexto, esse conflito familiar, e aciona também o CRAS, para que venha fazer esse acompanhamento junto com psicólogos, com a equipe toda que existe no CRAS. No momento que é, de fato, aqueles indícios, encaminha realmente, sim, para um fato que está ocorrendo, aí nós encaminhamos ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, que tem total competência para atuar no caso de crime de alienação parental, mas que chega corriqueiramente no Conselho Tutelar e sempre quando há processo de separação e de divórcio, nunca quando os cônjuges estão morando no mesmo, dividindo a mesma casa, né, o mesmo teto. Não, Isso. na minha experiência de 10 anos nunca aconteceu. Sempre quando estão em processo de Processo de divórcio. separação, né? Processo de Vereadora, separação. e por uma atuação sua como vereadora de Natal, há também uma destinação no plano plurianual, ou seja, no orçamento, digamos assim, do município, numa linguagem mais simples, para que se destine recursos para melhor equipar e dar condições de funcionamento aos conselhos tutelares, não é isso? Isso, exatamente. Nós colocamos no PPA, observamos uma análise de que os recursos destinados à manutenção dos conselhos tutelares, houve uma redução abrupta de quase 300 mil reais. E a gente sabe que isso vai impactaria bastante aos conselhos tutelares, que já vêm de uma forma sofrida, sucateada, imagine reduzindo os recursos. E aí ofertamos uma emenda no PPA para garantir essa ampliação desse recurso, né, foi destinado mais de 1 milhão para que ocorresse isso, e também a construção, né, a criação de um centro de apoio a atender crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e outras violências. Então, o total das emendas deu em torno de quase 3 milhões de reais que ficou garantido para o exercício desses próximos 4 anos na gestão do prefeito Álvaro Dias. E a gente espera ver que logo isso ocorra, porque a política de enfrentamento ao abuso, à exploração sexual e física e psicológica de criança e adolescente, ela passa por um déficit muito grande de profissionais da área de psicologia, então há uma demanda reprimida absurda. É Em Natal urgente. nós contamos, é urgente, nós contamos em Natal com uma ONG, que é a ONG Renascer, Casa Renascer, ela promove, que é o SEDECA, ela Maravilha, promove maravilha. Quando eu era tem um trabalho estudante de ciência, de fantástico. sociologia, de ciências sociais, eu fiz um trabalho, Sim, né, que eu fazia parte da base de pesquisa de sociologia clínica, e fizemos um trabalho na Casa Renascer, que era, não sei se ainda é atualmente, mas era dirigida por Dilma, Dilma Felizardo, né, Dilma, sim. e uma outra jovem que eu quero muito bem, mas que agora me fugiu o nome, né, mas elas fazem um belo trabalho lá. Vereadora, e assim, já
falamos sobre esse assunto de conselhos tutelares, que é fundamental. Eu espero que realmente o prefeito Álvaro Dias execute, né, essa emenda, né, porque às vezes você coloca a emenda, consegue botar o recurso para aquela área, mas no meio do caminho a história muda e o recurso não chega. Eu espero que haja digamos assim, essa postura política por parte do prefeito. Essa é a nossa expectativa. Perfeito. E eu gostaria de lhe perguntar qual é hoje a principal discussão que existe na Comissão de Defesa do Consumidor, vereadora? Bem, desde o início foi esse gargalo terrível do aumento constante dos combustíveis, né? Que vem afetar a vida de todo brasileiro, motorista de aplicativo, pai de família, todos nós. Então, nós pautamos em trabalharmos para entender por que ocorre tanto aumento na bomba de combustível, de forma assim constante. Então, visitamos em loco os postos de combustíveis, depois promovemos uma audiência pública, onde sentamos com os sindicatos representativos dessa categoria, e aqui sentamos com o Sindipostas, o Sindicato do Gás Natural, e nós podemos conversar e entender que, na verdade, a política hoje do petróleo ela foi dolarizada desde o governo Temer. E hoje a gente compra uma gasolina em real pagando em dólar. E isso realmente gera um absurdo, né? Lamentavelmente, isso começou com Michel Temer, logo que caiu a presidente Dilma. Michel Temer mudou a política de preço da Petrobras. Lamentavelmente, o presidente Bolsonaro está mantendo essa política que deveria ter mudado, e a gente tem um produto nosso, né? Está vendendo os pedaços, é como que a gente tem um boi, né? Tinha carrapato no boi. Aí vamos vender o boi. Não, peraí, mata o carrapato do boi, tira a corrupção, não é? Porque eu preciso dele. Eu preciso da carne, do queijo, do leite, de tudo isso que vem do boi, e como é que eu vou vender para comprar de fora depois? Pagando em dólar e pagando mais caro. É isso que está acontecendo com a gasolina, né? Além da gente estar pagando em dólar, pagando mais caro, a gente extrai o petróleo aqui, manda para fora do Brasil e está comprando de volta, né? Além de pagar mais caro porque está refinando lá, gerando emprego e renda fora, a gente está pagando mais caro porque ainda está pagando em dólar um produto que é nosso brasileiro. É realmente assim, absurdo que a gente um absurdo. Aí também estabelecemos um diálogo com a Secretaria de Tributação do Estado, e esteve aqui um representante, dialogou conosco, que o que interfere no preço final da bomba de combustível não é o ICMS, embora que o ICMS seja, assim, um percentual alto, porque é 29%. Eu peguei alguns cupons fiscais de que o cliente pagou R$ 150 no preço final daquele cupom. 29% daquilo ali foi imposto para o Estado. E, no momento, a gente viu que havia zerado o IOF e o ISS, o imposto do município, também havia zerado. Mas, independente... Sim, só complementando, vereador, e dialogando com você, há um grande engano, né, que é uma grande mentira que se diz, mesmo que você zere, acabe com o imposto estadual com o ICMS, não há nenhum impedimento de que o combustível continue aumentando. Isso é uma grande mentira, né? Como foi a mentira de vender os pedaços da Petrobras, que a gente só está pagando mais caro com isso. Né? Então, quer tirar do Estado, que vai para as pessoas através de políticas públicas, né? Para você dar para o mercado, que inclusive é um mercado internacional, é um dinheiro indo para fora do Brasil. Correto, exatamente. E outra coisa que a gente não consegue explicar, porque o etanol em si, 27%, 28% está composto na gasolina, né? E aí você vê que nós temos refinaria de usinas, perdão, nós temos usinas de etanol, que é o exemplo claro, álcool, a usina de Estivas, né? O álcool, o etanol é feito aqui. Por que não é mais barato? Não, porque precisa receber um aditivo químico, aí tem que sair daqui, tem que ser exportado para Recife, para receber o aditivo, para voltar. Quer dizer, aí o frete vai incidir no preço final. Tudo há uma manobra, um mecanismo de estar aumentando esse preço do combustível. Outro exemplo é do gás natural, GNV. Se a gente está pagando a gasolina, tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você paga a gasolina cara, você quer correr para o etanol. Vai subir também, porque vai surgir aí um certo motivo para que suba esse etanol. Aí você vai para o GNV. Não, o GNV também nós estamos pagando quase R$ 5. Essa foi outra mentira. Essa foi outra mentira.
Pois é, essa foi outra mentira violenta do presidente Bolsonaro e de Paulo Guedes, que prometeu, quando vendeu as subsidiárias de gás da Petrobras, como a TAG, por exemplo, vendeu dizendo que o gás natural ia diminuir para a indústria e para o consumo. Pelo contrário, multiplicou e muito. O Pior problema é ainda que o gás aqui de no Rio Grande do cozinha, né, que Norte, havia o compromisso de ser R$ 30, hoje está beirando os 130. Tem gente cozinhando a lenha no mundo que a gente vive hoje. que é uma realidade que o Rio Grande do Norte enfrenta mais uma vez, porque a gente sabe que na época, quando queriam impeachment a ex-presidente Dilma Rousseff, sofreu todas essas interferências do mercado internacional para haver uma pressão popular para tirar a presidente Dilma. A gente sabe que por trás existem Isso. núcleos políticos, movimentos que trabalham em si para que venha justificar esse desgaste do atual presidente Jair Bolsonaro, mas não se explica o Rio Grande do Norte. Nós temos aqui uma refinaria de gás natural no município de Guamaré. Por que que não é feito aqui? Porque os nossos E já se antigos está querendo vender representantes... também, né? Já Não, está mas sendo aí no colocado à governo do venda também. PT, a gente perde a refinaria de gás para Recife. Por que tudo para Pernambuco? Por que que Rio Grande do Norte, até hoje, historicamente, ele é apenas explorado por oligarquias políticas que só souberam explorar e tirar de nós o que é melhor levar para os outros? Nós poderíamos ter essa refinaria de gás natural funcionando em Guamaré, onde é extraído o gás natural, mas precisa viajar a Pernambuco, porque foi um grande feito do governo Lula, foi fazer com que nós perdêssemos, e a grande influência de Henrique Eduardo Alves, perdemos essa refinaria para Pernambuco e agora pagamos um frete absurdo para esse gás Na época natural era o voltar de lá governo, para cá. na época era o governo de Vilma de Faria, né? E se criou aqui a planta de querosene de aviação como uma espécie de compensação, que é a refinaria Clara Camarão, né? Na época, a justificativa é que a refinaria se instalaria próximo de onde é a maior fatia do mercado consumidor, que é, no caso, o estado de Pernambuco, mas também pelo tipo de porto que lá existe até hoje, com perspectiva de escoar, né? Então, no caso, Mas não se infelizmente, justifica, porque logo em seguida construiu o nosso aeroporto Aloysio Alves, no São Gonçalo do Amarante, que tinha condições. E, assim, Henrique Eduardo Alves estava na época como deputado federal, nós tínhamos outros senadores, como Garibaldi, que podiam ter feito isso. E, mais usou uma em vez, o benefício Estado... próprio, né? Com Usou o poder em certeza, porque benefício próprio. sempre é assim, Robson, sempre é assim, sempre é para beneficiar a um grupo fechado político. E é isso que a gente vem lamentando, e a conta está chegando, e a gente realmente estamos pagando pelo erro do passado. Sem dúvida. Muito bem, eu quero agradecer à vereadora de Natal pelo PSD, Camila Araújo, presidente do PSD Mulher. Seja sempre bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão, e eu deixo um momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Pode complementar com alguma informação que, porventura, a gente não tenha falado. Robson, mais uma vez eu quero agradecer o espaço, não é, cidadão, conhecê-lo mais de perto, para mim é fantástico esse espaço aqui, democrático, Quem sabe em político, breve pessoalmente, né, quando tudo isso passar, pessoalmente, né? se Deus quiser. É muito bom debater política, enriquece, engrandece, nós aprendemos uns com os outros para que, com esse fechamento, a gente possa evitar erros futuros. Então, dizer a você que está nos assistindo, essa amada audiência aqui, que pode contar conosco, com o mandato Camila Araújo, nós estamos trabalhando aqui em defesa do Evangelho, sou presidente da Frente Parlamentar Evangélica aqui nesta casa, também na defesa do direito do consumidor, estamos observando aí as várias fraudes que existem nas Black Fridays, que, na verdade, vêm trazer preços abusivos e dizer ainda que é preço promocional, aí induzindo ao erro o consumidor. Tudo pela metade do dobro, né? Tudo pela metade do dobro, e nós tivemos um trabalho fantástico nessa comissão, foi visitando também os hipermercados na nossa cidade, em defesa do consumidor, e estamos também trabalhando muito na Comissão de Saúde, visitando as unidades de saúde. A saúde de Natal é precária, a situação é caótica, o Estado do Rio Grande do Norte não repassa aquilo que é tripartite, e hoje a dívida do Estado com o município é 71 milhões, esse processo hoje já está no Tribunal de Justiça, na Câmara de Desembargadores, porque o município entrou com ação para penhora de bens e execução de fazer do governo do Estado, e até hoje fica esse silêncio sepulcral, mas aqui este mandato continua, esta edil aqui, lutando para garantir o direito dos cidadãos. Então, dizer a você, Robson, conte sempre conosco, para mim é um prazer estar participando deste momento, e todos que estão nos assistindo, contem com o mandato Camila Araújo para propor
qualquer coisa, vem no nosso Instagram, vereadora Camila Araújo, trazer aqui sua opinião e até suas reivindicações. Nós estamos aqui para servir ao povo. Mais uma vez, Robson, Deus te abençoe. Muito obrigada. Obrigado, amém, vereadora. Muito obrigado.